declarada a palavra do Senhor. Deus abençoe. É pastor Fábio, não é mesmo? E eu li, peraí, para eu guardar o nome, gente. Eu falei, meu Deus do céu, pastor Fábio, pastor Valquíria. Deus abençoe, obrigado pelo carinho, a recepção de vocês, tá bom? Por confiar e nos permitir, né? Subir à tribuna e poder falar aqui do amor de Cristo. Silvânia, Deus abençoe a sua casa, a sua família, seu esposo, a recepção dessa igreja. Deus abençoe aos pastores, ministros. Deus abençoe a vida de vocês. Intercedam por mim, fazendo favor, viu? Em nome de Jesus. Eu trago a paz do meu pastor, vocês recebem? Amém! Glória a Deus, pastor Júlio Carvalho. Deixei preparadinho lá na televisão, falei, acompanha aí para o nome de Jesus. Glória a Deus. Mas eu venho acompanhada ali por alguns obreiros da Igreja Geração da Cruz. A Sara, a Luciene, a Alberi, Davi, meu filho, quando podem, né, nos acompanha. E hoje, em nome de Jesus, estaremos aqui para adorar o Senhor. Eu peço perdão o horário, viu, gente? Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente parou lá no posto para abastecer. Acho que o homem queria abastecer com aquele sem parar, mas o sem parar não funcionou não, porque parou tudo, foi um negócio, meu Deus do céu. Mas para a glória de Deus deu certo e nós estamos aqui. Amém? Glória a Deus. Livro de Neemias. Deus abençoe os músicos, por favor, não me deixe sozinha não. Eu tenho mania de chorar quando eu me sinto surdo, viu? Então, por favor, me acompanhe. Neemias capítulo 1. Gente, essa palavra ela queimou no meu coração de um jeito. E eu preciso ser fiel ao que o Senhor ele colocou em meu coração. Capítulo 1 do livro de Neemias, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Diz o texto: quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Repito, quando ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Se assente. Deus, com sua misericórdia, fale conosco, Espírito, em nome de Jesus. Nós estamos em um propósito de janeiro profético e a gente se apega, né, ao janeiro profético, sendo que fevereiro também tem que ser março, abril, maio. Os anos precisam ser anos proféticos em nossa vida, as semanas. E o que nós não podemos fazer é das campanhas e dos propósitos amuletos. Achar que Deus só abre porta se tiver campanha, não é? Que Deus ele só opera milagres se tiver propósito, alguém pagando preço 7 semanas no jejum e na oração. E não é bem assim. E quando eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra, porque nós entendemos que o mês de janeiro de cada ano traz uma certa expectativa para o nosso coração, traz uma certa esperança, não é? Porque a gente fala, não, esse ano tem que ser diferente, o ano precisa mudar, não, precisa ser diferente. Então, querendo ou não, a gente entra já numa expectativa, não é? E isso é muito bom. E eu tenho certeza que isso também agrada a Deus, desde que a nossa expectativa esteja no lugar certo. Aonde? No altar, na palavra, no Deus que nos chamou. E como nós vamos falar de expectativa, vamos falar de esperança, essa palavra ela me sacudiu
temos aqui o versículo 4, aonde diz: quando eu ouvi essas palavras, assentei, chorei, eu lamentei, chorei por dias, lamentei por dias, estive orando e jejuando ao Deus do céu. E esse versículo vai nos falar de uma pessoa que se chama Neemias. Esse Neemias, copeiro do rei, estava em exercício da sua função, que era servir ao rei, servir vinho. Mas ele não só chegava e entregava a taça de qualquer maneira, não. Porque enquanto muitos viam o lado bom de ser copeiro, o lado bom que é estar frente a frente ao rei, que é poder olhar no olho, que é poder chegar perto, muitos, enquanto olhavam a parte boa que é de ser reconhecido como alguém que se destacou pela confiança que o rei tem àquela pessoa, ocultam e anulam muitas das vezes o lado difícil. Qual é? O lado difícil é que se alguém se levantar contra o rei e armar uma cilada de morte através de envenenamento contra o rei, o primeiro a dar sinais de dores e de morte seria o servo, seria um copeiro. E isso aqui já mexe comigo, sabe por quê? Primeiro, porque esse Neemias, ele nem era daquela linhagem, daquelas áreas, não era a origem dele, não era aquela, a origem dele era do povo de Deus, do povo de Israel. Ele estava naquele lugar, naquele palácio, servindo aquele rei, porque outrora o seu povo foi levado como escravo para a Babilônia, foi levado como cativo naquele lugar. E coisa linda é quando alguém entende que não é o lugar que impede quem Deus determinou que vai se destacar. Eu vou repetir: coisa linda é quando alguém entende que não é o lugar que vai me impedir de me destacar, de exercer e de representar o céu, porque Deus faz assim. Então Neemias, ele foi alguém que conseguiu atrair a atenção do rei e conquistar a confiança dele, porque era uma inveja, era tantos levante que tinha contra os reis, que os amigos se rebelavam, o inimigo
estão livres, mas estão em miséria. Eles estão livres, mas estão vivendo em decadência. É verdade, Neemias, eles até têm liberdade, mas mal têm o que comer. É bem verdade, eles têm liberdade, Neemias, mas vivem andando de cabeça baixa. É verdade, Neemias, liberdade eles têm, eles podem transitar, aleluia, mas a forma que eles estão vivendo é de doer a alma, é de doer o coração. E isso aqui mexeu comigo, sabe por quê? Que essa notícia que Anani vai levar a Neemias não é uma notícia nova, não é um problema novo. Esse problema é antigo, esse problema vem de gerações. Aleluia. Sabe quando você ouve uma notícia como a que aconteceu no Rio de Janeiro, aquele monte de corpos estirados um do lado do outro? A primeira vez que a gente vê aquilo passando na televisão, a gente para e fixa os nossos olhos, não é? Aleluia. Sendo bandido ou não, sendo traficante ou não, existe uma esposa, um filho, uma mãe. E quando a gente vê aquela notícia, a gente para, o coração dói, não é? Mas isso é quando ela vem a primeira vez. E quando você escuta a mesma notícia a semana toda, ela não vai doer como doeu a primeira vez. Ela não vai arrancar lágrima do teu olho como arrancou a primeira vez. Você vai entender o que eu quero dizer aqui. Já fazia décadas que Jerusalém estava daquele jeito. Já fazia tempo que o templo de Deus estava caído, pastor. Já fazia muito tempo que os cultos já não eram a mesma coisa. Os sacerdotes, eles não podiam cultuar como antes. Por quê? Por conta da decadência, por conta da invasão. Eles não tinham cereais para entregar a oferta. Eles não tinham azeite para entregar uma adoração no culto.
Quando Deus vê que todos que estão livres, mas estão de cabeça baixa, tem liberdade, mas come mal, tem liberdade, mas dorme mal, tem liberdade, mas perde o sono, tem liberdade, mas vive fugindo, tem liberdade, mas vive em processo. Já que todo mundo que está no lugar que eu, Deus, amo, não consegue levantar para reagir, peraí, deixa eu enviar alguém lá do outro lado, atravessar a cidade, mas do jeito que está não vai ficar, do jeito, repulei na noite, é janeiro profética, levanta a tua mão e diga do jeito que está, diga do jeito que está, eu não passando de hit não, diga do jeito que está, vai continuar, Deus está enviando o recurso, Deus está enviando, Deus está enviando. Deus está enviando Deus. Aleluia! Aí o que ele vai fazer? Ele vai encontrar alguém que é um inconformado. Eu quero que tu preste atenção nisso aqui, arrepiei de novo. A gente quer usar nossa conta bancária como desculpa para não fazer. A gente quer usar o vizinho como desculpa para não se posicionar. A gente quer usar a unção que não recebemos como desculpa para não nos posicionar. Só que Neemias, o que ele tinha era confiança no rei. O que ele tinha era um cuidado dentro do palácio. Mas esse cuidado que ele recebeu não era porque ele era bonzinho, não. Era só porque ele era alguém de confiança. Porque se ele não fosse, não tinha regalia, não tinha sala do trono, não tinha nada, não tinha taça de ouro na mão dele. É verdade. Aleluia. Aí então quando Anani chega naquele palácio, que Neemias ouve aquilo, o povo está no lugar certo. Ai, ai. A gente é ruim, sabia? Vou falar uma coisa para você. Eu falo, olha Jesus, se eu fosse Deus, viu? Tá bem que eu não sou, ainda bem que vocês conhecem, senão vocês iam matar eu também, que eu sou ruim. O povo está no lugar certo, mas estão gritando que é errado, sabe por quê? Porque a porta está fechada. Vou repetir para tu que fez de conta que não foi com você. A porta fechou e quer fazer o que? Mudar de Jerusalém. Se Deus fosse comigo, a porta estava aberta. Se Deus fosse comigo, a enfermidade não tinha chegado. Deus era com o povo em Jerusalém, os muros estavam caindo, a porta estava queimada, ninguém projetava, ninguém sonhava mais, por conta do processo. A gente quer confirmação de Deus só quando as coisas se erguem, quando as coisas estão fluindo bem, mas quando dá ruim é Ele também. Quer prova disso? Eu te dou. A Bíblia vai dizer que uma certa feita estava tudo na paz do Senhor. Aí Jesus vai me inventa de mandar um povo entrar dentro do mar e atravessar lá para o outro lado, que Jesus ia encontrar com eles. Aí de repente vem um vento forte, minha filha, começa a surrar o barco começa a torar. Os pescadores eram experientes, eram pescadores que não caíram de paraquedas.
de obra, a gente já quer correr atrás do recurso, porque como que faz obra? Pelo amor de Deus! Mas quem conquistou a confiança do rei não precisa ter recurso, não. Aleluia! Vou te dar a oportunidade de adorar melhor. Tu não me irrite não, que eu já estou furando o bigode. Quem consegue conquistar a confiança do rei não precisa ter recurso, não. Você vai chegar onde Deus determinou. Isso aqui é só para quem tem fé, filho. A pregação da cruz é loucura para quem perece, mas é salvação para quem serve. Você pode não ter recurso, mas se você tem intimidade com Ele, quando você chegar, Ele vai dizer o que é que tu quer, menino, o que é que tu pede, o que é que você precisa. O rei está olhando para alguém aqui hoje. O rei está se inclinando hoje para alguém aqui. Hoje o rei vai conversar diferente com você. Chorar faz parte. Sentar, lamentar faz parte. Você não deixa de ser homem de Deus quando você diz: Senhor, eu estou cansado. Você não deixa de ser mulher de Deus quando você diz: Pai, eu não quero pregar mais. Aleluia, Deus. Você não deixa de ter a presença de Deus quando agora ela te consome e você diz: Senhor, eu não quero mais. Ele sentou, pastor. Ele lamentou por dias. E a pergunta que eu faço é: quem consolou ele por aqueles dias? Porque a gente, para trazer a notícia, teve, mas para consolar Elias, o texto não me revelou ninguém. Para jogar o problema nas tuas costas, para você resolver, aparece gente. Mas para pegar na tua mão e dizer: Elias, você ora daí que eu oro dali. Vamos fazer um relógio de oração. Não tem. Quem é que consola o homem de Deus? Quem é que consola a mulher de Deus? Quem é que vê você como um ser humano que precisa de colo, que também precisa de cuidado? Quem vê? Quem não tinha acesso à sala do trono se encostava em Neemias só para tirar informação. Falei para mim como que era, conta para mim. Não é porque gostava dele, não. Tem informação que o servo tem. Muitas pessoas querem ficar perto de mim, de você. Não é por gosto, não. É porque viu em você algo que atraiu a atenção deles. Entenda isso aqui. Que mania do Satanás é essa? De você sempre ser a pior no ministério, de se fazer de coitadinha, de chorona. Chega disso. Se você realmente não tivesse nada de bom para oferecer, por que o diabo ia querer acabar com a tua vida? Se você não tem nada, o diabo vai querer. Fala pra mim, não, tudo isso aqui. Ah, não tenho nada, aos céus ouvindo, quem sou eu? E o diabo doido para tragar. Se você não é escolhido, não é chamado, não tem nada de bom, por que a invejosa, a fofoqueira, a macumbeira insiste em querer te destruir? Tem gente que olha para você e já viu toda a qualidade que você tem, mas você está tão cheio de mania. Mas hoje Deus vai quebrar isso aí, porque tu não é coitadinho, você é alguém que Deus olhou e disse: tem acesso. A sala do trono pode passar, pode entrar. Levanta aí a tua mão agora. Quando eu te cheguei, eu sei quem é você. Tenho que oferecer sim. Depois de orar, depois de chorar, depois de lamentar, porque é assim, viu, minha gente? Vem cá, deixa eu explicar uma coisa. Tem um tempo determinado para todas as coisas, assim diz a Bíblia. Então tem um tempo, se chorar, chore mesmo, viu? No nome do Senhor, não venha carregada não, minha filha, igual uma nuvem tempestuosa não, minha filha. Chore mesmo.
tem um tempo de levantar e reagir. Vou repetir para quem ainda está no choro. Também tem um tempo para levantar e reagir, para se posicionar. E quando Neemias ele decide se posicionar, não bateu imediatamente ninguém na porta dele dizendo: meu Deus mandou eu vir aqui porque ele disse que você se posicionou e ele mandou trazer isso aqui. Não. Ele ainda continuou só com a taça, com a bandeja e com o acesso. Ai, eu vou repetir isso aqui. O nosso posicionamento não vai atrair de imediato milagres sobrenatural, recursos. Não. Mas se eu ainda tenho a bandeja, a taça e o acesso, ai, arrepiei, nem é divino. É a bandeja, aleluia, que ao mesmo tempo que traz honra, também traz risco. A taça que ao mesmo tempo que traz honra, traz risco. O acesso também, ao mesmo tempo que traz honra, também traz risco. Por que traz risco? Aleluia, porque naquele dia que Neemias se posicionou para exercer a função, porque ele não deixou o chamado de lado, não. Ele não deixou a regência, o ministério de lado, não. Aleluia, Jesus eterno, me ajuda, Senhor, nesse momento aqui, aleluia. Ele não deixou nada de lado, ele entendia qual era o papel, ele entendia para que ele foi chamado, para que ele foi selecionado, e ele entendia, aleluia. Tem muita gente, mas nem todo mundo está apto. Então ele entendeu: eu preciso ir. A dor é constante na alma, porque os meus irmãos estão em miséria, os meus irmãos estão em sofrimento, mas o chamado me grita, o chamado chama, é bem assim mesmo. A dor, ela não passou, mas o chamado não morreu, não vai se voltar nenhuma dor, ela ainda precisa comparecer. Ele foi, Louvado seja o nome do Senhor. entrou diante do rei. Ele disfarçou o máximo que pôde naquele dia. Ele tentou sorrir, ele tentou deixar os olhos, um olhar com mais leveza, mas a dor era grande. Ele tentou disfarçar um sorriso do canto de boca, mas a preocupação era maior. Naquele dia não deu para levantar a mão de forma como eu costumo fazer. Naquele dia eu não consegui pular no culto diante do rei. Naquele dia eu me apresentei, aleluia, mas a minha voz empacou. Eu não consegui gritar, cantar como eu costumo fazer quando eu estou bem, mas ainda assim não deixei de comparecer. Aleluia, vai aí uma revelação da parte de Deus para o teu coração, para a tua alma hoje ser renovada aqui. Quem te despreza pelo teu estado é homem, mas o rei não. O rei sabe ser grato, e mesmo com a alma pesada, ele dá ordem e diz: mande entrar um copeiro. Glória a Deus, aleluia. O rei olha para Neemias e diz assim: menino, que cara é essa? Aquela famosa cara de maracujá que o povo fala. Ai, povo chato, velho. Cara de maracujá. Ô, velho, você não sabe de onde eu vim, não sabe o que eu passei, não sabe o que eu vim, o que eu ouvi para chegar até aqui. Deixa o meu maracujá com a minha cara com o meu maracujá e pronto. Ninguém consegue ver que o servo compareceu, só quer olhar as ruguinhas do canto do olho, dizendo que cara é. Ai, Jesus podia voltar logo às vezes. Oh, Deus. Neemias chegou com essa cara de maracujá de gaveta, mas não negligenciou Maravilha! a responsabilidade. Ele não jogou o vinho de qualquer maneira na taça. Ele não veio com uma bandeja assim.
medo, mas um medo tão grande. E por que esse medo? Simples. Porque ninguém podia se apresentar na sala do trono para servir o rei com um semblante triste. Ninguém podia. Corria até risco de morte. Porque quando alguém entrava com a cabeça baixa para servir o rei, com a cara amarrada, dava a impressão de que aquele rei era ruim, aquele rei não queria passar essa impressão para ninguém. Então, se entrasse com a cara amarrada, podia até morrer. E foi por isso que Neemias, ele temeu sobremaneira. Aí o rei diz assim: só pode ser tristeza. Foi o que, garoto? Aí Neemias diz: ô rei, como é que eu não vou ficar triste? Me fala aí. Lá na minha cidade, lá onde está o sepulcro dos meus pais, menino, está tudo quebrado, tudo revirado, tudo caído. O povo lá nem come direito, rei. Vive sendo saqueado, humilhado pelos opressores. Como que eu não vou ficar triste? Aí o rei pergunta para ele: o que é que tu quer? O senhor me deixa ir lá, deixa. O senhor deixa eu ir lá para colocar aqueles muros de pé. Que loucura. Sabe aquela frase que a gente usa: onde eu fui amarrar o meu jegue? Eu pergunto para Neemias: onde tu amarrou o seu jegue, menino? Porque ele estava aqui na questão de viver, na questão de dormir, comer, cuidar, vestir. Ter coragem de abrir mão daqui para ir aqui. Oh Deus. Ai, pelo amor de Deus. Poderoso, aleluia. É verdade. Sabe aquele teu emprego que você está lá há mais de 10 anos? Deus. Me pedir a conta. Não é porque a gente é bom, não. É porque a gente está ligado que tem um que manda mais. Aleluia. Na boca de todo mundo tu é louco. Mais de 10 anos de casa aí, não sei o que. Até negocia lá os seus direitos. Não, pode, mas só me libera, me deixa aí, porque eu tenho que colocar algo de pé. Aleluia. É loucura, gente. Sim, é loucura mesmo. É loucura pagar aluguel, colocar comer, vai, como, meu Deus, ai que loucura. Mas Neemias fez o quê? O senhor me deixa ir lá, fazendo favor. Será que eu posso ir lá para reconstruir aqueles muros? E a pergunta que ela grita na minha cabeça é: que garantia ele tinha que ele ia conseguir colocar aqueles muros de pé? Porque não é um muro de um quintal, minha gente, é um muro de uma cidade. Meu Deus do céu, que loucura, pelo amor de Deus. Aí eu quero perguntar: aonde é que ele tinha, meu filho, os materiais? Porque obra quer material. Aleluia, aleluia. Aí o rei olha para ele e diz assim: que tempo você vai ficar lá? Me dê 3 meses. Mas doido ainda. Me dê 3 meses. Aí vai ele. Ele diz assim: olha, eu quero pedir só uma coisa para o Senhor. Já que o rei está com aquele chamego, ele podia dizer: me dê aí uma coroa, uma estrela que brilha assim, ó, para quando eu passar pelas ruas já alguém bater para mim continência. Não. Até o que ele pediu nem era diretamente para ele. Aleluia. Ele poderia ter pedido honra, coroa, carta, uma identidade, dizendo: olha aqui, viu? Eu não foi qualquer um que me enviou, não. Veio mexer comigo. Não. Ele disse assim: me dê carta para eu mandar lá para Azaf, guarda lá da mata, porque eu vou precisar de madeira. E madeira representa estrutura. Olha isso aqui. Aí o que ele tem? Aleluia, acesso. O que ele tem? Atenção do rei. O que ele tem? O aval do rei dizendo vai. O que ele pega ali? Aleluia, que ele recebe estrutura. Eu vou repetir isso aqui para que você entenda. Tem acesso, tem a atenção, você tem a presença e o rei ainda libera a estrutura. Ou seja, você está saindo desse
vidas, o Senhor ele envia até o que você não pediu. Vou repetir: quando você busca de Deus aquilo que é concernente ao reino, concernente à vida, até o que você não pediu, você vai ter. Enquanto Elias ia, tinha soldado preparado, armado. Se alguém se levantasse para ferir o copeiro de rei, se alguém se levantasse para ferir o copeiro de rei, confiava, não iria conseguir tocar nele, porque tem exército ao redor para livrar. Eu encerro aqui. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai animar o povo. E pior do que colocar um muro de uma cidade de pé é animar desanimado. Animar a gente amarga. Ai, meu Deus do céu. Não é coisado? É coisado. E digo mais a vocês: essa Jerusalém, ela foi invadida 3 vezes. 3 vezes. A primeira vez, Nabucodonosor leva os príncipes, leva os ricos, bem de vida. A segunda vez, os utensílios são levados. Na terceira vez, ele entra, arrebenta, acaba com tudo. Esse povo que ficou em Jerusalém, sabe por que eles ficaram? Porque era, como que eu posso, aqui meu Deus, uma palavra, era como se fosse ali os moradores das comunidades. Povo que não tinha recurso, que não tinha emprego, que não tinha fama, não tinha reconhecimento, não tinha terras, não tinha herança. Ou seja, Nabucodonosor não levou quem não tinha nada. Um povo que era desprezado pela sociedade, um povo de classe baixa, baixíssima, 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 desprezado. Aí eu na minha cabeça eu imagino, meu Deus do céu, já pensou? Nem o inimigo quis aquele povo, sei lá, nem para lavar o pé, sei lá, deles lavar o pé do escravo, pelo menos dar uma moeda, um pão, para nada. Olha só quem ficou para reconstruir. Falando aqui rasgadão, um povo que não serve para nada, um zero à esquerda, devedores, gente que quando as pessoas olham para a aparência e diz, vixe, nem chega, esse tipo de gente. Foram desprezados e ficaram em Jerusalém. Um povo que era tão humilde, um povo que era tão pobre, que era tão simples, que ao olho daquele povo não causava nenhum tipo de brilho. Não quero você para nada, eu não quero você perto de mim. Olha só quem ficou. E olha só quem Deus vai usar. Eu vou repetir isso aqui, porque a gente só fica olhando para quem despreza, a gente não olha para quem chama. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles poderiam ficar lamentando, dizendo, nossa, nem o inimigo me quis, só como eu sou miserável, ai como eu sou assim, ai meu Deus eu não sirvo, ai meu Deus eu não poderia. E tem gente que infelizmente está vivendo assim, mas não consegue entender, aleluia, que o inimigo ele despreza mesmo, mas ainda tem quem acredita em você. Olha as pessoas que ficaram para fazer a diferença em Jerusalém, olha as pessoas que foram desprezadas, aleluia. Olha só quem é que Deus vai usar. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sei quem te desprezou, eu não sei quem te desanimou dizendo que você não ia alcançar. Eu não sei quem foi que se opôs contra você, dizendo para você esquecer do sonho da faculdade, do sonho do estudo, de ser mãe, ou seja lá qual é o teu sonho. Eu não sei quem foi que jogou um balde de água fria em você, quando você abriu a boca para falar que ia comprar o teu apartamento, que ia comprar o teu carro. Eu não sei quem te desanimou, mas não é hora mais de ficar apegado à palavra que te desanimou, porque alguém está chegando aí. O céu está enviando alguém aí para dizer, nós não
Aí acertei de novo. Eita, agora eles vão ver só. Você ficou na pior fase lá do lado do teu amigo. Você ficou na pior fase do ministério. Ficou na pior fase de quem estava lá no hospital precisando do teu apoio. Você ficou na pior fase se preocupando com um amigo, um familiar desempregado. Você ficou na pior fase. E quando você precisou da atenção, você não tinha. Só que Deus manda dizer para alguém aqui, aleluia, você não entendeu ainda que nessa história não foi ninguém que levantou ali. Eu enviei alguém de fora. E aquele que veio de fora não vai chegar na tua cara. Não vai dizer que você só comeu porque ele deu. Você só tem o teto porque ele... Você não entendeu? É Deus dizendo. Então para de ouvir a palavra de rejeição e escute a mensagem que hoje é pregada. Vamos reconstruir. Vamos voltar a plantar. Vamos voltar a criar. Vamos voltar a cantar. É o tempo de reconstruir. Segurando de pé. Ô Sara, vem levar. É hora de reconstruir. É hora de recorrer na arrepiada. Deixa eu só falar um negócio aqui. Deixa só, olha só, isso aqui eu falei para Deus, Deus vem cá. Porque eu li todinho o livro de Neemias. E eu falei, meu Deus do céu, construção requer material. Aleluia, aleluia. E da onde é que ele tirou para reconstruir um, Senhor? Para colocar tudo de pé de novo. Aleluia. A Bíblia não diz, mas o Senhor gritou comigo. E eu acredito que essa é a revelação para essa casa. Aleluia. E a revelação é essa. Tem gente esperando o material inteiro, mas dentro dos escombros tem muita coisa boa que vai ser retirada. Cadê, Senhor, material? Ele está dizendo, tudo que você precisa está dentro. É pronto, Deus, tem dentro. Mas olha isso aqui como está. Vai rachar no meio. A metade que ficou tem força. A metade que ficou tem estrutura. Tem. Então traz, vamos construir. Olha essa madeira. Foi pisada. Já está marcada de prego. Ainda tem estrutura? Tem. Mas a ponta está rachada. Tem problema não. Corta a parte rachada e traga o restante pro meio. Vamos lá. Vamos reconstruir. Deus vai refazer tudo novo aqui. Até os materiais que foram rejeitados, Deus está dizendo, eu vou usar. Vou usar. Deixa eu melhorar isso aqui para tu não meter um louco e não sair daqui dizendo, não deu, não entendi, vai entender. O vaso foi quebrado. Está no meio dos escombros e Deus está dizendo, traz, vamos refazer. Tem lugar para vaso quebrado aqui. Aleluia, tem. Caiu, tem lugar aqui também. Porque o mensageiro veio para dizer, enquanto houver mãos que se dispõem a trabalhar, é com o que tem. O número é menor, a maioria vai embora. A Jerusalém será restaurada. É você que vai usar. Será que o templo pode contar com você? É você mesmo. Você vai vir marcado da obra antiga. Vai vir com algumas rachaduras da obra antiga, daquele tempo passado. Mas existe um novo tempo. Existe um novo propósito. Existe algo poderoso sobre a tua vida. É tempo de se posicionar.